Como explorar o poder milagroso que o enriquece imediatamente diz a Bíblia, se podes crer, tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro. Quando você analisa a palavra, vê que significa estar vivo, isto é, tornar vivas as verdades de Deus sentindo a sua realidade em seu coração. E muito mais do que um sentimento consciente ou teorético, significa que você deve sentir a verdade do que afirma em seu coração. E a crença nas mentes dos homens que determina a diferença entre o êxito e o fracasso, a saúde e a doença, a felicidade e a infelicidade, a alegria e a tristeza, a fortuna e a pobreza. A fortuna é um estado de espírito, assim como a pobreza é um estado de espírito. Você é realmente rico quando toma conhecimento da presença infinita e do poder dentro de você, que os homens chamam de Deus. Você é verdadeiramente rico quando sabe que o seu pensamento é criativo, que aquilo que você sente você atrai, e que o que imagina é o que se torna. Você é rico quando conhece o processo criativo de sua mente, que diz que o que você gravar em seu subconsciente será projetado sobre a tela do espaço como forma, função, experiência e fatos. Um jovem engenheiro disse-me: estou numa tremenda encrenca e tenho rezado continuamente, sem conseguir coisa alguma. Eu ia sugerir que não era necessário rezar continuamente como se ele tivesse medo de se entregar, mas que deixasse isso à inteligência infinita de sua mente subconsciente. Expliquei-lhe que ele podia romper o encanto da fixação e descobrir as riquezas espirituais dentro dele rezando por outra pessoa, seu vizinho João, ou Maria, que, sabe-se, está com uma terrível moléstia cardíaca, etc., 2 vezes por dia. Sugere ainda que ele rezasse pela alegria, clamando: a alegria do Senhor é minha força. Conhecer essa alegria é o elo da vida, a expressão da vida. Ele não devia usar nenhum poder da vontade nem correção mental nesse método mental e espiritual. Ao cabo de alguns dias, apareceu de repente uma solução total para os problemas dele. Disse-me ele: eu estava a ponto de perder tudo, quando um velho amigo me ajudou, adiantando $25.000, o que resolveu todos os meus problemas. Aquele homem descobrirá que as riquezas estão no depósito infinito de sua mente subconsciente. Uma moça estava muito preocupada com a mãe, que estava padecendo de dores de estômago crônicas. Os comprimidos digestivos e os medicamentos antiespasmódicos que o médico receitara não lhe aliviavam as dores. A filha estava dedicando meia hora pela mãe e meia hora à tarde para rezar pela mãe, dizendo que o estômago era uma ideia divina, que estava perfeito, que a digestão dela estava perfeita, etc. O resultado, infelizmente, foi que ela mesma começou a ter problemas de estômago. Expliquei-lhe que a fim de ajudar a mãe, ela devia evitar identificar-se com a doença de estômago da mãe ou comprometer-se com ela, pois com sua atitude ela estava se prendendo ao problema, por essa associação íntima. Isso se tornara um hábito, ela encontrar-se com as dores de estômago da mãe. Ela tinha uma espécie de emprego. Ela mudou o seu procedimento e parou de pensar nos órgãos do corpo e outros estados corporais. Identificou-se com a presença salutar infinita na mente subconsciente e conseguirá alegar, com tranquilidade e sentimento, que a presença salutar e a inteligência do subconsciente, que criaram o corpo da mãe, estavam vitalizando, curando e restaurando todo o seu ser em harmonia, saúde, paz e integridade. Ela meditou serenamente sobre essas verdades durante um período de tempo razoável, sentindo que aquela determinada oração era o melhor que ela podia fazer no momento, e depois rezava de novo quando sentia necessidade de fazer. Os resultados que obteve com esse método foram notáveis, pois a mãe deixou de afligir-se e também ela se libertou. O motivo por que essa mulher ficou doente ao rezar pela mãe foi por ela estar compartilhando dos sentimentos dela, e assim submergindo na areia movediça com a outra. A compaixão consiste em permanecer no terreno firme e atirar uma corda ou galho de árvore para outra pessoa, puxando-a para fora. Compartilhar dos sentimentos significa concordar com os aspectos negativos ou condenáveis da situação, o que tende a agravar o problema e até a ampliá-lo. O motivo disso é que tudo em que fixarmos a nossa atenção é imensamente ampliado pelo subconsciente. Todas as riquezas do infinito, tais como inspiração, orientação, fé, confiança, alegria, harmonia, amor, paz, fartura e segurança residem dentro de você. Portanto, cabe a você, ao visitar um doente,
elevá-lo em seu pensamento e espírito, dando-lhe uma transfusão de fé e confiança no poder de cura de seu subconsciente. Você também lhe pode dar coragem e compreensão. Lembre-lhe que com Deus todas as coisas são possíveis, e imagine que ele é íntegro, radiante, alegre e livre. Sentir pena e comiseração pela pessoa doente e arrastá-la para baixo, e uma atitude muito negativa. Seja piedoso e evoque a presença salutar infinita no subconsciente dele, que há de curar, abençoar e restaurar sua mente e seu corpo. Reconforta a minha alma. Salmos 23:3. O seu pensamento é criativo. Cada pensamento tende a manifestar-se e faz com que a sua mente subconsciente reaja de acordo com a natureza do seu pensamento. Você pode dirigir e orientar os seus pensamentos como dirige o seu automóvel. Os pensamentos são coisas. A sua imagem pensamento de um rádio, aparelho de televisão, automóvel, fortuna, saúde ou uma viagem à Europa é uma realidade em sua mente. Se todos os carros do mundo fossem destruídos por um holocausto, um engenheiro poderia tornar a desenhar o veículo, baseando-se na imagem pensamento em sua mente, e dentro de pouco tempo novamente teríamos milhões de carros. O seu pensamento é o único instrumento com que você pode trabalhar, e paga dividendos fabulosos se você dirigir os seus pensamentos sabiamente, de modo construtivos e judicioso. O seu pensamento trabalhará com uma exatidão matemática, para a limitação e carência, se você pensar na pobreza, ou para a expansão, crescimento e prosperidade, se você pensar nesse sentido. Uma moça que é uma corretora de grande êxito contou-me que devia todo o seu sucesso ao fato de manter uma imagem mental do sucesso em seu trabalho e que era esse o ímã que atraía para ela os clientes e as condições que correspondiam adequadamente ao seu pensamento e sentimento. Era assim que ela rezava todas as manhãs: sou um imã mental e espiritual, atraindo para mim todas as pessoas que desejam entre nós uma troca divina de ideias, eles são abençoados e eu sou abençoada. Decreto a harmonia, fartura, modo de agir certo e inspiração. Eu sei que a minha mente subconsciente aceita essas verdades e suposições. Essa corretora vê que é orientada divinamente e dirigida nesse sentido. Sua mente subconsciente é a sede do hábito, e, à medida que ela continua a reivindicar a orientação divina, o modo de agir certo e a fartura regular e sistematicamente, ela está sob uma compulsão subconsciente para fazer, dizer e agir do modo certo. E este é o significado de dizer que os pensamentos são coisas. Numa conversa que tive há pouco com um banqueiro importante, ele me disse que há alguns anos ele era propenso a olhar apenas para os aspectos externos e tinha tendência para lutar e resistir contra as circunstâncias e as atitudes de seus companheiros. Mas hoje compreender que é a mente tranquila que consegue que se façam as coisas. Ele periodicamente descontrair seu corpo, manda que ele fique quieto e relaxado, e ele tem de obedecer e... Quando sua mente consciente está tranquila, calma, em paz e receptiva, a sabedoria de seu subconsciente aflora à superfície e ele recebe as respostas e soluções maravilhosas. Um executivo tem de ser bom para extrair de sua mente subconsciente as riquezas. Um bom executivo tem agudeza mental e sagacidade para delegar o trabalho, depois ele se abstém de intervir na incumbência que deu a outros para completarem. Um mau executivo, seja nos negócios, na ciência, arte, indústria ou educação, está sempre mexendo no bolo que pediu ao outro para fazer. Quando você rezar, deve ser um bom executivo e aprender a delegar autoridade à sua mente subconsciente que tudo sabe e tudo vê, e realizará a coisa a seu modo. Quando você reza ou procura uma resposta, passa o seu pedido ou seu desejo à sua mente subconsciente, com toda a fé e confiança, sabendo que o que quer que for entregue ao subconsciente se realizará. Você pode saber se realmente entregou a sua solicitação pelo modo como se sente, isto é, se você está imaginando como, quando, onde e por que meio ou se está ansioso e apreensivo, então é que você não confia de verdade na sabedoria do seu subconsciente. Pare de atormentar o seu subconsciente. Quando você pensa em seu desejo, a leveza de toque é essencial. Lembre-se de que a inteligência infinita está tomando conta disso na ordem divina. Há pouco tive uma conversa com um velho amigo cujo médico lhe havia recomendado que parasse imediatamente de fumar. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia e achava que não podia parar. Expliquei-lhe uma verdade secular:
Quando seu desejo e sua imaginação estão em conflito, a sua imaginação vence sempre. Seguindo minha sugestão, ele tinha uma sessão consigo mesmo 2 vezes por dia, em que ele se tornava receptivo e tranquilo. Afirmava e visualizava o seguinte: agora a liberdade e paz de espírito estão comigo. Sei que, como acredito nessas verdades e as afirmo, elas estão se gravando em minha mente subconsciente e ficarei obrigado a deixar de fumar, pois a lei do meu subconsciente é uma compulsão. Em minha imaginação, vejo o meu médico na minha frente. Ele acabou de me examinar e está me felicitando por me ter libertado do vício e pela minha saúde perfeita. Ele teve algumas sessões dessas todos os dias, durante uma semana, e nessa ocasião teve uma reação de seu subconsciente, verificou que não tinha mais vontade de fumar. Tinha conseguido impregnar a sua mente profunda com o seu pensamento e visualização habituais. O médico confirmou de modo obediente aquilo que ele estava pensando e visualizando subjetivamente. Foi assim que ele descobriu as riquezas de sua mente subconsciente. Uma psicóloga estava metida num complicado processo judicial, que exigia sua atenção constante e frequentes comparecimentos ao tribunal. Sua afirmação na oração foi a seguinte: eu me entrego e deixo que a sabedoria divina e o modo de agir certo divino de meu subconsciente resolvam o assunto. Largo o problema, deixo que ele siga. Toda vez que ela tinha de entrar em contato com o advogado ou as outras pessoas envolvidas, decretava, calada: a presença de Deus dentro de mim é sábia e está cuidando disto na ordem divina. Ela me disse: não fico mais controlando a presença de Deus dentro de mim para saber como, quando, onde ou por que meio. Isto vai ser resolvido. Eu me entrego e deixo que Deus tome conta do caso. A sequência de sua nova atitude mental foi interessante. A principal parte contrária no processo faleceu uma noite, dormindo, e os outros solicitaram um acordo imediato. Houve um ajustamento divino, e ela ficou livre de todos os trâmites legais. O futuro pode ser maravilhoso para você. Não desperdice a sua energia ou substância vital pensando em antigas antipatias, raivas e ressentimentos. Fazer isso é como abrir uma cova, só se encontra um esqueleto. Focalize a sua atenção sobre as boas coisas da vida e compreenda que o futuro será maravilhoso porque você sabe que os seus pensamentos presentes e harmoniosos germinarão e crescerão, produzindo frutos maravilhosos tais como saúde, felicidade, fartura e paz de espírito. Livre-se do passado e nunca toque mentalmente em qualquer experiência negativa ou trauma que tenha ocorrido no passado. Permaneça fiel a essa atitude mental e compreenda que, à medida que você transformar os seus pensamentos atuais e os mantiver transformados, estará modificando o seu destino. Uma mãe estava desesperada e muito agitada porque o filho de 18 anos tinha saído de casa depois de uma discussão com o pai. Ele largou os estudos na universidade e foi para uma colônia de hippies. Ela estava muito aflita e o médico teve de receitar sedativos fortes para acalmar o corpo e o espírito dela. Conversando com ela, mostrei algumas verdades simples, tais como: a senhora não possui o seu filho, ele nasceu por seu intermédio, mas não graças à senhora. O princípio vital é o progenitor comum. Somos todos filhos do Pai único, ou o Espírito autogerador. O seu filho está aqui para crescer, expandir-se e vencer as dificuldades, desafios e problemas, desse modo permitindo-lhe descobrir os poderes dentro de si e libertar seus talentos para o mundo. Não pode ajudá-lo com a excitação mental, a raiva e o ressentimento. Atendendo à minha sugestão, ela resolveu libertá-lo totalmente. Decretou o seguinte: entrego meu filho totalmente a Deus. Ele tem a orientação divina em tudo o que faz e a sabedoria divina unge o seu intelecto. A lei divina e a ordem reinam supremas na vida dele. Ele é orientado ao seu verdadeiro lugar e se exprime em seu plano mais alto. Eu o liberto e deixo que parta. Ela continuou fiel a essa oração, reivindicando diariamente a paz, harmonia, alegria e amor divino para si. Algumas semanas depois, o filho voltou para a universidade, desistindo de suas antigas companhias, e esta indo bem nos estudos. Ele se comunica com o pai e a mãe, mas esta não tem mais uma atitude possessiva. Ela descobriu as riquezas do amor divino e da liberdade. Essa mulher deixou de pensar de um ponto de vista das circunstâncias e condições, começou a pensar daquele ponto de vista interior, em que não há circunstâncias, e de onde ela pode decretar como deveriam ser as coisas, de acordo com a lei e a
ordem divinas. Depois permitiu que a sabedoria subconsciente tomasse conta disso. Pense regularmente sobre a vida, iluminação, inspiração, harmonia, prosperidade, felicidade, paz e a vida mais farta. Pense nessas verdades, em vez de pensar sobre esta ou aquela condição dessas coisas. Confie no operador de sua mente subconsciente para fazer com que todas essas ideias que você contempla se realizem do meio mais adequado ao seu determinado caso. Esta é uma maneira maravilhosa de se ingressar na vida mais abundante. Use a seguinte meditação para ajudá-lo a alcançar o poder da fé. A oração da fé salvará o enfermo e Deus o levantará. Sei que, fosse qual fosse a negação da fé ontem, a minha oração ou afirmação erguerá triunfal sobre ela hoje. Com firmeza, contemplo a alegria da oração atendida. Caminharei o dia todo na luz. Hoje é o dia de Deus, é um dia glorioso para mim, pois é cheio de paz, harmonia e alegria. A minha fé no bem está escrita no meu coração, e eu a sinto no meu íntimo. Estou positivamente convicto de que existe uma presença e uma lei perfeita que recebe a impressão de meu desejo agora e que atrai irresistivelmente para minha experiência todas as coisas boas que o meu coração deseja. Eu agora deposito toda a minha confiança, fé e crédito no poder infinito da presença de Deus dentro de mim. Estou em paz. Sei que sou convidado do infinito e que Deus é o meu anfitrião. Ouço o convite do sagrado, dizendo: vinde a mim todos que trabalhais, e eu vos darei o repouso. Repouso em Deus, tudo está bem. Gratidão a todos por estarem aqui.